Olá, queridos! A gente então tá agora falando sobre a temática de níveis de língua. Lembrando que a escala europeia é A1, A2, B1, B2, C1, C2. A gente tá aqui na prova do B1 de Cambridge. A gente tá vindo agora para a parte do reading e eu vou analisar com vocês alguns elementos fundamentais que cobram na prova de B1. Ok, você me pergunta para que isso serve para eu poder descobrir se eu tenho nível B1 ou não. Não é muito mais simples eu fazer um teste qualquer da internet? Eu explico para vocês então como você pode descobrir a partir da análise desse teste o que você sabe ou não desse teste e, melhor que isso, como você pode atingir esse nível. A parte 1, então, basicamente vai ter uma imagem e vocês vão ter que ver aqui as opções A, B e C, o que seria, né, a opção equivalente da interpretação dessa plaquinha aí. Imagem número 1, vamos lá. Win a car, competition. Entries will only be accepted from people who are at least 18. Win a car. Ok, então é necessário que você saiba o verbo win. Win significa ganhar. Car é um vocabulário básico, né, gente, para uma pessoa de B1. Então, car, carro. É um substantivo, tem que saber. Competition. Beleza, competition, competição. Aí vem a família de palavras, né? Compete. Então, você tem que saber jogar com isso daí. Se você sabe compete, você tem que saber competition. Para o B1, tem que saber isso daí. O próprio teste está falando. Entries will only be accepted. Entries tá te mostrando então que, olha, tem um verbo aí que tem um Szinho no final. Isso não é do verbo. Isso tá mostrando que vai depois mostrar aqui na estrutura vários verbos do presente que coloca um S no final. Ok. Esse S ele pode ser de plural ou ele pode ser de conjugação de terceira pessoa. O que será nesse caso? Comenta aí pra mim. Will only be accepted. Will é usado pra quê? Como é que ele chama no inglês? Aí você fala, eu não sei como é que ele chama, Rúbia, mas eu sei pra que ele serve. Beleza. Aí você fala pra mim, precisa de saber o nome e classificação gramatical? Detesto isso. Não precisa, mas é interessante por quê? Porque na hora de estudar, você vai ver que ele faz parte de um grupinho que chama modais, que é fácil mentalmente você lembrar que depois do modal sempre vem um verbo sem conjugação. O que significa isso, Rúbia? Que depois dos modais, que vai ser will, could, can, might, e vários outros, e vai aparecer vários aí, vai aparecer should, vai aparecer must. Depois deles, sempre vem um verbo que não tem NG depois dele, não tem ED depois dele. Um verbo purozinho, assim, um verbo fácil depois dele, bem cru. Então isso daí facilita, quando você sabe que depois do modal sempre vem o verbo cru, beleza? Isso é interessante. Então olha aqui, tá te contando que você precisa de saber que will faz futuro. Então, will only, somente, hein? É importante você saber only aqui. Be accepted. Então, é importante aqui você saber que o will, ele tá fazendo jogo com quem? Com o be. E que o only tá no meio, tá, gente? Então, o will é um futuro que tá fazendo jogo com o be. O only aqui é verbo? Não é. Quem tá fazendo jogo aqui é will be, ok? E o only tá no meio. Accepted. Então, você precisa de saber aceitado. Você precisa de saber que ED faz passado regular em inglês. Para você fazer um passado de um verbo em inglês, a regularidade geral é que você faz passado em inglês com ED. From people who are at least 18. Who? Who, como é que a gente aprende em inglês? Who, que mais? How, what, when. Vários desses vão aparecer também. Ou seja, pessoa B1 para o Cambridge tem que saber isso, ok? Are, que é o verbo to be basicão, né, gente? Are, is, am. Isso tem que saber desde o A1. At least 18. O segredo nessa questão aí tá no at least. At least, pelo menos. Se você não soubesse at least, você vê que essa questão vai ficar dificilzinha. Então, at least é o segredo para essa questão. 18 é um número, né, gente? Se você tá no B1, você precisa saber o número, que é coisa já de nível A1, que é o basicão. Porque você poder falar a sua idade no nível basicão, é nível basicão, né? Que é A1. A gente tá aqui no B1. Ok, então as opções que te dá. The competition is open to people over a certain age. Olha aqui, tá te cobrando saber uma preposição, hein, gente? Over a certain age.
There is. O que é there is? Ah, sabe? Aquele existir, haver, no sentido de existir, que não é ter. Tipo, há duas crianças brincando na praça, em vez de tem duas crianças brincando na praça. Você já teve um professor de português que te corrigia isso? Que não é ter de posse, existem duas crianças, não é são duas crianças de posse? Então, isso é there is, there are, em inglês. Esse haver, no sentido de existir. There is, então existem. Uma idade máxima, limite para essa competição. B, né? Agora C. Only 18-year-olds are allowed. Aí você fala, não sei o que é allowed, não tenho nem ideia. Mas você tem que ser esperto. Se termina com ED, provavelmente é um verbo no passado, concorda comigo? Aí você fala pra mim, Rúbia, como é que eu vou saber isso? Beleza, eu sei que tem vezes que termina com ED e pode ser outra coisa. Por exemplo, bored. Bored termina com ED e significa entediado, mas na maioria das vezes termina com ED, por via de regra, e é verbo no passado. Então, você já sabe que é um verbo no passado, beleza? Supostamente. Vamos aqui chutar se você não soubesse o que era allowed, que é permitido. Only 18-year-olds are allowed, são permitidos para entrar nessa competição. Então, aí você escolhe aí, vou passar o gabarito para vocês, vou refletindo com as informações que eu dei, hein, gente. Bora lá. Segundo aqui, mensagem de texto, hein, gente? Rachel, for our holiday, you need to get a photo for your visa and let me have it. I've got the visa forms so I can post them then. Adam, ok. Então o Adam, ele tá mandando uma mensagenzinha pra Rachel. For our holiday, eles vão passar um holiday juntos. E é o holiday deles. Então, nós seria we, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, sabe? Eu é I, nós é we. O que tá cobrando nessa questão? Você saber que posse de nós, que é nosso, né? Nosso é our. Olha como é que não tem nada a ver com we. We é W-E, né? Our é O-U-R. Nada a ver. E aqui tá cobrando, né? Olha aqui, olha. Nosso holiday. Our holiday. Não dá pra eu poder marcar, tá, gente? Tentei. Você precisa de ter a foto do seu, olha aqui, a posse do seu, your visa, and let me have it. I've got the visa forms. Eu tenho os visa forms. Esse apóstrofe VE é a abreviação de quê? Have. Já tá te contando aqui que você, nível B1, precisa de saber que have, o verbo ter, pode ser abreviado com apóstrofe VE. Abreviado com quem? Sujeito, ou seja, I, she, we. Aí você coloca coladinho nele, apóstrofe, VE. E pode ser isso daí, então, uma abreviação de have, hein? E o have, ele não tem um irmãozinho, que é o has? O has também pode ser abreviado com apóstrofe S, beleza? Tô contando pra vocês aqui os conteúdos que tem, hein, gente? Pra você ver. Eu sabia de muita coisa, eu não sabia de nada. Então, vou passar, então, pra prova do nível A2. Pra prova do nível B2, beleza? Só pra vocês darem uma conferida aí. Isso aqui não é uma aula de cada dos detalhes, não. É só pra vocês saberem aqui como é que eu tô analisando, beleza? I've got a visa forms, so I can post them, ok? I can. Can é o quê? Modal. Lembra que eu falei pra vocês que o will era legal falar que o will é futuro, mas que ele também é modal? Ou seja, que depois dele vem um verbo no infinitivo, cruzinho, que não tem ando, indo, que não tem passado, não tem nada. Can também é modal. Então, depois do can vem o verbo post, que é postar. Olha aí que lindo. Então, can também é modal. Então, é bom a gente saber que ele é modal. E, né, é bom porque a gente sabe que depois dele a gente não fica com dúvida se a gente põe verbo com ED, com ING. A gente sabe que o verbo tá cru. Beleza? Então, B1, segundo Cambridge, tem que saber modal. Ok? Por que eu tô falando isso? Muitas vezes os professores põem em nível B1 tem que saber a habilidade muito bem de tal coisa. Mas, gente, como é que você vai saber se você sabe muito bem a habilidade? Domina a nível médio a habilidade de escrever. Como é que você vai se avaliar nisso? Isso daqui é a prática. O que é dominar a nível médio a habilidade de ler? É isso aqui, gente, entendeu? Na prática, você vê que o conteúdo que você domina a nível médio. Isso aqui é a prática. Então, eu sou da prática. Eu acho muito mais fácil você ver assim. Então, bora lá. Adam is telling... Posso colocar até pra vocês a descrição, né? Como é que vem escrito. Mas enfim, eu acho mais prático vocês aqui. Adam is telling Rachel to
O Adam, ele está falando para Rachel. Então, is telling, está falando, está comendo, está dizendo. Isso é verbo to be, né? Is. E aí, com um verbo com o ando, indo. Ando, indo, sabe? Aquele gerúndio que é o povo do telemarketing. Vou estar passando a ligação para tal pessoa. Esse ando, indo, no inglês é ing. Então, você quer fazer comendo virar, ou comer virar comendo, você faz eat vira eating. Falar vira falando, telling. Entendeu? Só colocar ing. Beleza? Adam is telling Rachel to. Opção A. Post something for him. Postar algo para ele. Reparou que o ele não tá escrito he, tá escrito him. Você não aprendeu quando você aprendeu eu, tu, ele, nós, vós, eles do inglês? Você não aprendeu que era he? Por que tá aparecendo him aí? Isso daí tá te cobrando, então, que você saiba a diferença do he pro him, hein? Isso é importante. Repara que depois vai ter também embaixo que você saiba a diferença. Porque, olha, é diferente. O his, que é a posse, que é o dele, que é diferente do he, que é o ele, que é diferente do him, que é o ele que vem depois de preposição e verbo, que é a regrinha que a gente cria, né? Mas aqui, no caso, for é uma preposição, tá? É diferente. Então, nível B1 precisa saber essa diferença, tá, galera? Bora lá. B, né? Find out how to do something. Find out. Find é o quê? Descobrir. Mentira, que find não é o que descobrir. Find out é descobrir. Aí você vai falar assim pra mim. Find não é encontrar? Nossa, aquelas músicas de romance falam. Em você eu encontrei tudo que eu sempre quis. In you I found everything that I always wanted. Beleza, find, então, é encontrar. Por que find out é descobrir? Porque find out é um verbo find. É um verbo aí. Mais uma preposição. Out é uma preposição, tá, gente? Por que é preposição? Preposição, basicamente, é uma palavra curtinha que é complementar. E aí você fala, como você sabe que é uma preposição? É basicamente, para as pessoas que não são afins de gramática, uma decoreba. Vou cantar para vocês depois uma musiquinha, se vocês quiserem. E quando você junta um verbo e uma preposição, muitas vezes isso forma uma coisa chamada phrasal verb. E o que é um phrasal verb? É quando essa preposição, quando une no verbo, muda o sentido do verbo. Então, por exemplo, o que antes era, nossa, encontrei em você tudo que eu sempre quis, aquela frase romântica, né, que eu acabei de falar pra vocês. O verbo encontrar virou descobrir. Olha o que significa essa opção aqui, então. O Adam, ele tá falando pra Rachel que pra que a Rachel, né, ela tem que descobrir como fazer alguma coisa. Então, find é encontrar. Find out é descobrir. Então, olha, gente, como é que mudou. E aí embaixo vocês vão ver também nas outras opções que vai ter também com look. Look não é olhar. Então, look for é procurar. Olha que nada a ver. Então, eu tô te contando que às vezes em inglês você não pode só olhar o verbo isolado, não. Você tem que olhar se tem depois dele uma preposiçãozinha, porque tem vezes que a preposição que tá vindo depois do verbo pode mudar o sentido do verbo, entendeu? Você não pode traduzir só o verbo sozinho. Porque às vezes você tem que ver a preposição que você tem que traduzir os dois juntos, que muda o sentido. Entendeu? Aí, já que a gente tá nesse contexto de preposições, né, vou contar pra vocês que em português, o que é preposição? A, ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. São uma musiquinha das preposições da gente, muito bem cantada por mim. E, então, por exemplo, gostar. Eu gosto de chocolate. Eu estou pensando em alguém. Isso daí são pequenas preposições. Vocês podem pesquisar melhor na internet, né? E é isso aí. São exemplos e em inglês tem outras, né? Então, por exemplo, out. Bora lá para a opção C. Então, tá te perguntando aqui, né? O que o Adam tá falando pra Rachel fazer nessa mensagem? C. Give him, olha de novo him. Something he needs. Uma coisa que ele precisa. Gente, olha que coisa estranha. De novo, depois de um verbo, esse Szinho aí, hein? Nível B1. Tem que saber o que é esse S, hein, gente? Depois de verbo. Presente. Aí vocês vão contar pra mim o que vocês acham, gente, que é a resposta disso daí. Vocês leem com calma, eu vou dar pra vocês o gabarito aí. Contem pra mim nos comentários o que vocês fizeram, se deu certo, se não deu certo, o que vocês chutaram, que eu quero saber. Vou comentar, vou palpitar aí nos erros de todo mundo, nos acertos de todo mundo. Vou comentar, hein. Laboratory. The public are not permitted beyond this point unless accompanied by a staff member. Vocês já viram aquele pessoal que trabalha em festa, que aí na blusa deles, a gente costuma falar, tá escrito na blusa dele, staff.
Então, o staff é o staff. E staff é justamente pessoal. Então, é um membro do pessoal, né? Então, um trabalhador lá do lugar. Então, né, tá aí da plaquinha do laboratório, então tá falando que o público não é permitido, olha aí, permitido no passado, com ED no final, gente. De novo, passado regular, já apareceu lá em cima aqui pro B1, tem que saber. Beyond this point, unless, a não ser que, accompanied, que de novo é de para fazer passado, acompanhado by a staff member, olha aí. Members of staff must be accompanied if they wish to pass this point. Olha aqui, gente, o must é o que? Um modal. Então, tá mais que atestado, né? Terceira vez seguida, eu acho. Terceira. Que tá mostrando um modal no teste do B1. Então, vocês querem fazer exame B1, se você tá querendo falar pros outros que você tem nível B1, você precisa saber usar modais, tá? Modais. Must é um exemplo de modal. Então, você tá achando que must você usa com, por exemplo, ela deve ser linda. Aí você vai e fala, como é que você acharia que é? Ela deve ser linda. Comenta aí embaixo pra eu poder saber, ó. Vou dar 5 segundos pra vocês aí refletirem. Então, comenta aí. Ela deve ser linda. Se você respondeu, she must is beautiful. Amigo, por enquanto, nesse segundo que a gente está conversando, seu nível não é B1, tá? Porque olha aqui o exemplo. She must be beautiful. Não falei pra vocês que depois de qualquer modal, will, must, qualquer um deles, o verbo vem na forma mais primitiva deles. O to be, que é o que a gente conversa, né, que é o is, am, are, quando ele tá conjugado, vocês concordam que a forma mais primitiva dele é o be? Então, must be. A forma correta é must be beautiful. She must be beautiful. Vocês concordam? Comenta aí quem entendeu a lógica. E o be é o que causa mais confusão, porque ninguém lembra que o be, a forma primitiva dele é o be, tá, gente? O resto, geralmente, o povo lembra. Beleza. E vamos pra B, né? Members of the public can't go through. Gente, olha o can, que apareceu ali em cima, só que na negativa ele virou can't. Você colocou um not aí junto no can. Olha que lindo. Aí você colocou um apóstrofezinho aí, você juntou o can, not, e virou can't. Can go through unless, de novo unless, hein, gente? Are visiting someone working here. Beleza. C. Members of the public may. May, de novo, outro modal. Olha o modal vindo com go aqui, ó. Go na forma cru dele. Further. Further. Lembra comparativo e superlativo? Você sabe superlativo e comparativo? Comenta embaixo pra mim. Minha irmã é mais alta que eu. Comenta embaixo. Minha irmã é mais alta que eu. Vamos ver quem acerta, hein, gente? Vamos ver que eu vou comentar, hein? Eu vou comentar. E outro também. Eu sou a pessoa mais legal do mundo. Vamos lá. Um pouco ambiciosa nessa frase aí, gente. Bem modesta. Bem basiquinha essa frase. Então, members of the public may go further if a company employee goes with them. Então, gente, olha que lindo. Them. Olha o que acontece. Aí tem uma frase com if. Isso daí em inglês chama if clauses. Então, se a gente quiser mais um desafio aí, ó. If. Se ela me amasse, eu seria mais feliz. Então, tá contando que nível B1 já é pra você começar a entender já essas frases de if. Olha essa frase aí. Se um funcionário da companhia for com eles, membros do público podem entrar, entendeu? É tipo isso. Então, é tipo, você imagina, você tá querendo entrar lá dentro da portinha do McDonald's, lá perto de onde que fazem os sanduíches. Aí, se você tiver alguém dos funcionários do McDonald's, você pode entrar na portinha, entendeu? É isso que tá falando. Você pode atravessar lá, desde que alguém do McDonald's esteja lá com você, é isso que tá querendo falar, entendeu? Isso daí de matéria com if são frases com se, que são if clauses, que também eu ensino no meu curso Eu Gringo, com meu método de ensino, com mais de 30 músicas. No meu curso Eu Gringo, método Eu Gringo desenvolvido por mim, em 8 aulas, 4 horas intensivonas de direcionamento estratégico. Vou te ensinar todo o inglês do mundo? Não vou focar no que é importante para que você aprenda as estruturas essenciais, fundamentais da língua, que me fizeram basicamente, assim, ser feliz e me sentir mais segura com o espanhol e com o inglês, que são as línguas que eu me sinto confortável e proficiente falando.
que foi uma trajetória bem árdua, mas que hoje eu me sinto muito feliz e muito confortável com o nível que eu tenho nelas. E todos os meus alunos, que é o público adulto que eu me dedico, costumam sempre me falar que eles têm uma dificuldade de atingir um nível, profissionalmente falando, que geralmente priva eles de muitas oportunidades. E então eu tracei como meu objetivo profissional isso de possibilitar a eles destravar essas barreiras profissionais. E é isso que eu me proponho fazer. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais do meu curso, da minha metodologia de direcionar aí, onde vocês podem ter também 3 consultorias comigo para vocês tirarem dúvidas no meio do caminho e aprender com músicas e com esses macetinhos aí que eu vou inventando no meio do caminho, fica aí embaixo para vocês conhecerem meu método. Bora lá agora então. 4, gente. Jane, o que aconteceu com Jane? Jane foi ser atormentada pelo Tom, que é irmão dela. O que Tom falou? Tom usou apóstrofe S. Quando você já viu apóstrofe S sendo usado? Você já viu o Ricardo, que tem uma hamburgueria na sua cidade? Aí, ao invés dele fazer assim, uma placa gigante escrito hamburgueria do Ricardo, aí ele vai e coloca assim, a placa Ricardos, com apóstrofe S no final. Então, o que Ricardo queria dizer? Que a hamburgueria é dele. E ele usou uma coisa do inglês, que é quando você quer expressar posse, você põe a pessoa, né? O substantivo. E põe apóstrofe S. Então ele tá querendo ele tá querendo falar basicamente que a hamburgueria é dele. Ele tá colocando a posse já no nome dele, Ricardos. E nesse caso aqui, você tem que interpretar que, na verdade, esse apóstrofe S aí não é disso. Por que eu tô falando isso? Porque ali embaixo vai rolar uma situação em que, nessa mesma prova, vai ter um apóstrofe S, tá, gente? Que não é disso, não. Que não vai ser dessa posse, mas disso aí agora não é dessa posse, não. Então, esse daqui, mom is leaving. Então, esse apóstrofe S aí é de quê? To be. Como eu sei que é de to be? Olha aqui. Minha mãe, né? Que ele tá falando da mãe dele. Tipo, mãe tá saindo. Minha mãe saindo muito cedo. Então, tá faltando estar, né, gente? Tá o Tom falando pra irmã dele. Mom's leaving really early tomorrow. Lembra que eu falei lá em cima que o B1 pro Cambridge, né, que é a universidade que a gente tá vendo aqui, que nivela de acordo com a escala europeia de níveis de língua e tal. Tô falando que pra eles, saber futuro é essencial. Beleza. Você provavelmente já escutou falar que o will faz futuro em inglês e que going to faz futuro em inglês, né? Todo mundo fala isso. Só que tem um terceiro tipo de futuro em inglês, que é verbo to be, ou seja, is, am, are, ok? Põe aí nessa caixinha. Ou is, ou am, ou are, beleza? E is, ou am, ou are, mais o verbo que você quer. Com ing, ok? Ok. Então, por exemplo, o que acontece aqui nessa situação? Tom tá tão certo, mas tão certo que a mãe dele vai sair pro trabalho amanhã, cedo, que ele tá falando pra Jane com tanta certeza que ele não vai usar nem will, nem going to. Porque não é um plano, nem uma previsão do futuro, nem uma coisa instável. É um muito certeiro. Então, pra gente traduzindo, fica horrível. Traduzir aqui é muito ruim. Olha como é que ficaria na tradução, tá, gente? Jane, a minha mãe está saindo muito cedo amanhã de manhã. Olha que coisa horrível. Jane, minha mãe está saindo muito cedo amanhã de manhã. Gente, o minha é por minha conta, tá? Que eu tô colocando. Porque dá pra perceber aí que é a mãe em comum dos dois, né? Minha mãe está saindo muito cedo amanhã de manhã. E está esse apóstrofe S, tá, gente? Só que isso é um futuro em inglês, tá? Então, essa questão basicamente quer ver se você sabe que isso daí é um tipo de futuro. Isso é um terceiro tipo de futuro, que é o super certo. Que é tão certo que você põe como se fosse presente. Então, como que a gente vai traduzir isso na nossa mente? Jane, nas cabeças de português, né? Já que não existe isso daí. A minha mãe vai sair muito cedo amanhã de manhã. Então, você poderia me acordar 7 horas quando você sai do trabalho? Eu não posso chegar tarde para a faculdade de novo. Então, é isso. Você tá pedindo um favor aqui para ela. Qual das opções aí fala que é um favor? Dei o spoiler aqui da resposta. Então, pontos importantes aí da 4. Apóstrofe S, que tá fazendo apóstrofe S, não é de posse, não é de res. Lembra que eu falei que poderia ser uma apóstrofe S de res? Não é de posse do restaurante do Ricardo, não é apóstrofe S de res. É apóstrofe S de is, ok? Tem um me também, olha aqui. Depois do could. Could é um modal, tá, gente? Aqui, olha. So, could you wake me? Esse could aqui é um modal. Lembra que a gente falou de que modais?
A gente falou do must, a gente falou do will, e a gente agora tá falando do could. E o wake me, ó, a gente tá falando do me também. Então lembra que a gente falou que tinha o him e que tinha o them? E que a gente tinha que estudar isso, né? Porque isso é diferente de posse. Isso é diferente de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, o me também é diferente de I, né? E também é diferente de my, que é posse, né? É diferente. Então a gente precisa estudar isso. E ele tá depois de verbo ou preposição. Nesse caso aqui, ó, ele tá depois de verbo. At 7, when. Lembra que eu falei que é importante? O when, que é também when, what, where, etc. You leave for work. I mustn't. Olha aqui, é a negativa do modal must. Olha aqui. Be, olha aqui, o must sendo usado com o verbo to be, que eu falei que todo mundo confunde, né? Late for college again, torn. E aqui, né, gente, olha as alternativas. Aqui ele usa would também, que é um outro modal. Would like, muita gente usa, né? Eu gostaria de um copo de café. E a gente usa muito pra ser educado, né? Quando você vai no restaurante, I would like. Muita gente usa isso. E aqui tem would like, né? E eu não vou contar pra vocês mais essas opções, não, que eu dei spoiler da resposta, só que eu falei traduzido no português. E aí, pra finalizar, gente, eu vou contar 5 e vou gravar um outro vídeo aqui sobre a próxima questão do reading. Já tá com os spoilers aqui. E acompanhe se vocês quiserem, tá, gente? Que eu vou colocar aqui na continuação. Bora lá. Sei que vocês vão querer, tá, gente? Eu sei. Quinto, então, e último. Free copies from advertisements on this board are available from the Career Center. O que acontece aqui, então, gente? Olha, free copies. Cópias de graça. Já tá te contando, então, olha, que em inglês você coloca o adjetivo antes do substantivo. Você fala, bonita moça essa. Em português você não fala, você fala moça bonita, né? Então, tá te contando que em inglês você inverte, olha aqui, olha. De graça, cópias. Se a gente for traduzir ele assim, na ordem, né? De propaganda, que é advertisements, ou advertisements, depende do seu sotaque, ou ads. Sabe, Facebook Ads, Google Ads. Então, gente, a abreviação dessa palavra grande que tá aí. On this board, nesse quadrinho aí, are available, disponíveis, gente. Disponível tem um sufixo, que é um finalzinho da palavra. A, B, L, E, dá pra você usar pra várias coisas. Parênteses aqui, por exemplo. Essa prova tá difícil, mas tá fazível. Sabe quando a gente quer inventar a palavra? Fazível. Como é que você faria isso? Vem da palavra fazer, né? Fazer é do. Aí você fala doable. Você pega essa terminação desse able aqui, ó. Doable. Ah, essa comida tá comível. Pega o it, eatable. Gente, é maravilhoso. Sufixo e prefixo também tá no meu curso. O seu gringo. Vê aí mais detalhes na descrição. Are available from the Career Center. Então, beleza. Tá falando aqui pra você a pergunta 5. Gente, o que a gente conclui dessa pergunta, desse quadrinho aí? E basicamente, gente, é um jogo de palavras. Então, eu vou deixar pra vocês aqui. Quero que vocês, antes de dar a resposta, comentem pra mim o que vocês acham que tá falando. Qual que é a alternativa certa. Gente, não é possível aqui, ó. A, coloca o will, que eu contei pra vocês que é futuro. B, tá colocando o ED de passado aqui, ó. Vou dar uma brecha aqui pra vocês, hein. Done é feito, tá, gente? É um verbo aqui numa forma bem complexa. É um do no particípio, tá? Então, tá bem difícil. Esse if aqui é um se. Can é um modal. Beleza, não tem mais dificuldade, não. Gente, se vocês quiserem rever esse vídeo e pausando ele, não tem problema. Eu falei rápido, realmente, pra poder não me estender muito. E espero que tenha ajudado vocês. E, gente, vai pra próxima parte do teste pra vocês verem, realmente, se vocês... Vale a pena fazer a parte da análise do B2 e do A2. E se vocês gostaram, o que vocês acharam, como foi o resultado, conta pra mim tudo aqui. E vai lá no meu Instagram e comenta muito e compartilha com todo mundo que vocês conhecem, por favor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um feedback aí, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Thank you.